E foi um começo de semana conturbado para o presidente Lula no âmbito internacional. Lula recebeu o mandatário da Venezuela, Nicolás Maduro, com honras de presidente. Ontem, durante um encontro da Unasul, foi criticado por Gabriel Boric e Luiz Alberto Lacalle Pou, respectivamente, presidentes do Chile e do Uruguai, justamente pelos elogios proferidos a Maduro. Isso sem falar da saia justa em que Lula se meteu no encontro do G7 no Japão, onde, por motivos de agenda, não conseguiu ou não quis falar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Para analisar essas trapalhadas do presidente na esfera internacional, nós conversamos agora com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Carlo Cauti. Carlo, sempre um prazer ter você por aqui. Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite a todos. Sempre um prazer. Carlos, sobre essa visita do ditador venezuelano Nicolás Maduro, qual foi a mensagem transmitida por Lula? Afinal de contas, na diplomacia, gestos falam muito, né? Muitas vezes as mensagens não precisam ser ditas claramente, verbalmente, apenas os gestos, né? Como uma recepção com honras de chefe de Estado, a forma como Lula se colocou ao lado de Maduro nesse encontro, isso tudo já tem um significado muito forte, né? Qual foi a mensagem que Lula buscou transmitir com essa agenda, Carlos? A mensagem foi que o Brasil e a Venezuela não são apenas países vizinhos, né, que devem manter relações diplomáticas porque têm interesses, por exemplo, na fronteira, ou têm intercâmbios comerciais normais, mas são parceiros, são amigos, são companheiros, né, têm uma afinidade ideológica. E o governo brasileiro não somente não condena os abusos que estão sendo cometidos na Venezuela, as atrocidades que estão sendo cometidas na Venezuela contra o povo venezuelano pelo próprio governo venezuelano. Lembramos que, além da crise econômica e social gigantesca, a pior crise social da história das Américas, na Venezuela também temos mais de 8 milhões de pessoas que já deixaram o país, fugiram da miséria, temos milhares de pessoas que foram presas, foram mortas, torturadas, temos uma investigação da Corte Penal Internacional por crimes contra a humanidade, temos sanções internacionais e até um dinheiro, né, valores que estão colocados para quem entregar o ditador Nicolás Maduro. Tudo isso o governo brasileiro acha que simplesmente não existe ou não é relevante e por isso ele não apenas acolhe como chefe de Estado, como de fato é protocolo diplomático fazer com o Maduro, mas ele lhe dá um tratamento especial, né? Lembrando que, como você justamente falou, Vitor, esse foi um encontro não apenas com o Nicolás Maduro, mas foi um encontro com todos os líderes da América do Sul. Mas o único que foi recepcionado com pompa magna, né, com honras maiores do que os outros, foi justamente o único ditador da América do Sul, que é Nicolás Maduro. Então o Brasil dá um sinal muito ruim para o resto do mundo, é que o Brasil apoia, né? O Brasil compactua com aquilo que está acontecendo na Venezuela, com os massacres que estão ocorrendo na Venezuela, e que não está nem aí com as sofrências que o povo venezuelano está passando há décadas. Né? Vou te interromper rapidinho, Carlos, porque a gente tem uma informação importante agora, 11 horas e 8 minutos, está aprovada na Câmara dos Deputados a medida provisória que reestrutura a esplanada dos ministérios, que garante ao governo federal a manutenção da estrutura com 37 ministérios. O texto já estava sendo discutido e agora tivemos a votação, está, portanto, aprovada a medida provisória. É a medida, vamos acompanhar agora o que diz o presidente da Câmara, Arthur Lira, falando não, deputado Zeca Dirceu agora, vamos ouvi-lo. Nosso relator que tanto se dedicou num tema tão controverso, mas manteve sempre o diálogo, o respeito e o entendimento, que é por isso que nós estamos conseguindo hoje avançar. Deputado Zeca Dirceu já comemorando a aprovação, como nós falávamos mais cedo, né? A medida provisória entrou em vigor imediatamente, já temos 37 ministérios em funcionamento, mas para que isso fosse mantido, ainda é necessária a aprovação do Congresso Nacional. O texto passa pela Câmara dos Deputados, ainda vai ser analisado pelo Senado no limite do prazo. A medida provisória perderia vigor no dia 1º de junho, amanhã, quinta-feira, e o placar da votação foi de 337, é isso? 337 votos a favor, 125 contrários e uma abstenção. Foi esse o placar da votação que tivemos há poucos instantes. Uma vitória, portanto, do governo federal que consegue manter na Câmara dos Deputados a medida provisória e agora tem um novo desafio pela frente no Senado. Informação importante, portanto, de agora à noite aprovada a medida provisória da reestruturação da esplanada dos ministérios. Daqui a pouquinho a gente aciona a nossa reportagem e traz mais informações. Deixa eu retomar aqui a nossa conversa com o Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Falávamos aqui sobre a visita de Nicolás Maduro ao Brasil.
Te interrompi, Carlo, pode concluir, por gentileza. Não, mas basicamente é isso, Vitor. De fato, o Brasil está dando uma imagem muito negativa de si próprio, especialmente a nível internacional, onde tudo aquilo que acontece na Venezuela é muito claro, é sabido, e quem apoia regimes autoritários, no mínimo, tem pouca moralidade para dizer ao mundo, né, o que fazer ou não fazer, ou não pode ser considerada como uma democracia plena, porque democracias se recusam a acolher, né, se recusam a dar as mãos para regimes autoritários, não penso só na Venezuela, mas, por exemplo, a Bielorrússia, no caso da União Europeia, ou no Irã, por exemplo, e democracias lutam para que os direitos humanos sejam respeitados em todos os lugares do mundo, não apenas em seus países. Então, o Brasil simplesmente está fechando os olhos para esses abusos cometidos num país vizinho, onde há uma tragédia ocorrendo há décadas, e isso pega muito, muito mal para a imagem não do Lula, somente do Lula, mas para a imagem do Brasil como nação, como país, a nível internacional. Agora, Carlo, e não acontece essa visita em um momento qualquer, né? Pelo contrário, né? Veio num momento de muita tensão, né? Globalmente, num momento muito delicado, né? Das relações diplomáticas, né? Das relações geopolíticas mundiais, no momento em que o mundo está aparentemente se dividindo, mais uma vez, em dois grandes blocos, né? Um liderado pelos Estados Unidos, o outro pela China. Tem até alguns estudiosos, não sei se você como professor concorda com esse termo, que usam a expressão Nova Guerra Fria ou Guerra Fria do século XXI, justamente porque há uma semelhança muito grande com aquilo que aconteceu no século passado com a então União Soviética e os Estados Unidos. Agora o mesmo movimento tendo a China do outro lado e a própria Rússia. Dessa forma, como é que a gente pode interpretar, Carlo, essa visita do Nicolás Maduro nesse contexto mais amplo de nova divisão do mapa global? Não, eu concordo, Vitor. Inclusive, acabei de publicar um texto numa revista científica da Itália que se chama Limes, justamente sobre esse ponto. O mundo está se dividindo em dois blocos e o Brasil está escolhendo, nesse momento, qual bloco pertencer. Porque temos uma parte da política brasileira, que é encabeçada pelo atual governo, que gostaria muito mais de posicionar o país junto com o bloco liderado pela China, o bloco das autocracias, né? Não necessariamente ditaduras na velho estampo, né? Mas autocracias onde há, de fato, um governo ditatorial, mas é mascarado de democracia. Na Europa isso se chama de democraturas, né? Então a Rússia, a China, o próprio Irã, a Venezuela, a Coreia do Norte, por exemplo, entre outros. E o resto do mundo, que é o bloco dos países democráticos, que são os Estados Unidos, o Canadá, a União Europeia, o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia, e, por sinal, são todos países que, por exemplo, aplicam sanções contra a Rússia, né? E muitos deles aplicam sanções também contra a Venezuela. Não porque eles não gostem da cor do partido político no poder na Venezuela, mas porque esse mesmo partido cometeu ações criminais que não podem ser toleradas e por isso que essas sanções são aplicadas. O Brasil está nessa encruzilhada nesse momento histórico para decidir se vai fazer parte do Ocidente livre, do Ocidente próspero, do Ocidente democrático, ou vai se juntar a essas autocracias que, além de ser regimes liberticidas, né, que eliminam a liberdade individual, são também países pobres, são países onde a população vive mal. Nenhum desses países tem prosperidade para os seus cidadãos. Então, se temos uma parte da política brasileira que olha, que acena para a China, para a Rússia e para esses regimes, temos boa parte da sociedade brasileira que se recusa a olhar para esses países como modelo, né? Eu penso, por exemplo, a boa parte da população brasileira que é evangélica, né? Que olha muito mais ao modelo americano, ou também a próprias forças de segurança, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, entre outros. Então, temos nesse momento um embate dentro do Brasil, justamente porque o Brasil está tomando essa decisão, essa encruzilhada. Isso, obviamente, acaba gerando uma polarização muito grande dentro do país, mas vamos ver quem dos dois vai ganhar. Com certeza, a parte que olha mais para os Estados Unidos está indignada, está desgostada com o tratamento que foi propiciado para o único ditador da América do Sul, Nicolás Maduro, na capital federal, nessa semana. Pois é, né? Inclusive há uma ordem de prisão contra Maduro nos Estados Unidos. Alguns deputados da oposição ao governo Lula levaram para o plenário da Câmara dos Deputados ontem, na votação do projeto sobre a demarcação de terras indígenas, até cartazes, simulando aquele tradicional cartaz, aquele banner, né, que é usado nos Estados Unidos para mostrar procurados, né, fugitivos da justiça, com a foto do Nicolás Maduro. Você acha que em relação a isso,
Caberiam providências, Carlos, algo mais poderia ter feito pelas nossas autoridades em relação a isso? Não pelo próprio governo, né, que imagino não teria o objetivo de prender Nicolás Maduro, mas algum outro desdobramento poderíamos ter tido durante essa visita, Carlos? Não, porque o Nicolás Maduro ele é protegido pela imunidade diplomática enquanto ele está em visita como chefe de Estado em outro país, como o Brasil. Então, a ordem americana não poderia ter sido aplicada no Brasil. Inclusive, não teria nem jurisdição a justiça americana para prender essa pessoa em território que não é dos Estados Unidos ou que não há um acordo de extradição tão dirimente, né, tão forte, que permitiria para as forças americanas de segurança de prender ou de pedir para as forças locais de prender uma pessoa em território que não é americano. Então, foi algo mais simbólico, né, feito pela Câmara dos Deputados, o que não significa que não foi útil, porque demonstrou para o mundo que nem todos compactuamos, nem todos solidarizamos com o regime da Venezuela. Tem boa parte da população brasileira muito bem representada no Congresso Nacional que solidariza com as vítimas desse regime, que se solidariza com as pessoas que estão sofrendo na Venezuela, que ainda está salvando a honra. Acho que isso foi a mensagem mais importante do Congresso Nacional com esse voto simbólico. Salvou a honra do Brasil em relação a algo que, de fato, manchou a reputação de um país que tem na sua própria Constituição, porque o Brasil, na Constituição 88, tem isso sacramentado no artigo 4, o respeito dos direitos humanos dentro e fora das fronteiras nacionais. Então, é algo que, de fato, violou todas as leis, todas as regras, todas as normas, não apenas jurídicas, como a nossa Constituição, mas também morais, a acolher um ditador sanguinário como Nicolás Maduro. E só para terminar, Vitor, uma coisa que interessa a nós como jornalistas, porque também somos colegas, é algo que aconteceu com a nossa colega da TV Globo, que obviamente nós solidarizamos com a violência que ela sofreu, mas isso demonstra claramente que regimes como o de Nicolás Maduro, como eles tratam os jornalistas por lá e como eles gostariam de tratar os jornalistas por aqui também, né? A socos, com violência, porque quem fala algo que não agrada o regime é uma pessoa que tem que ser silenciada, ou com as boas maneiras ou com a força bruta. Então, espero que isso seja uma lição muito clara para quem ainda, no nosso meio, entre nossos colegas, se recusa a dizer o que é óbvio, ou seja, que a Venezuela é uma ditadura brutal que oprime o próprio povo. Perfeito registro. Assina embaixo essa sua manifestação, Carlos, do caso da Délis Ortiz, né, que é a repórter da TV Globo que foi agredida. Agora, mudando um pouco de assunto, Carlos, e os refugiados venezuelanos? Afinal de contas, o Brasil tem recebido, desde que se intensificou essa opressão na Venezuela, um contingente significativo de refugiados venezuelanos, especialmente por Roraima, lá na região norte do país, pela Operação Acolhida do Exército, que foi objeto de elogios, inclusive, da comunidade internacional, e tido como um trabalho de referência, de excelência no atendimento à população refugiada. Isso fica comprometido a partir desse reposicionamento do governo brasileiro, Carlos, com Lula retomando relações com a Venezuela. A recepção, o acolhimento aos refugiados aqui no Brasil pode estar comprometido também? Vitor, por enquanto não temos informações que algo mudou na Operação Acolhida, né? Que essa operação que foi criada e está sendo levada adiante pelo Exército, né? Pelas Forças Armadas Brasileiras, na fronteira entre Roraima e Venezuela, e acolheu milhões de pessoas. Já muitos acabaram regressando para a Venezuela para trazer familiares, né? Todos foram acolhidos, foram vacinados contra doenças tropicais, por exemplo, foram alimentados, e o Brasil fez, além disso, fez muito mais do que, por exemplo, muitos países europeus fizeram com os imigrantes que chegam do Oriente Médio ou da África, porque o Brasil nacionalizou, interiorizou essas pessoas, trazendo-as, não limitando elas na fronteira, em campos de refugiado, como acontece em muitos países, mas trazendo-as para o coração do Brasil, para São Paulo, para o Mato Grosso, para o sul do país, para Goiás, para Minas Gerais, para que essas pessoas possam se inserir no mercado de trabalho e reconstruir vidas. É uma missão uma missão acolhida que começou em 2016, 2017 e continua ainda hoje, que mereceria, de fato, o Prêmio Nobel da Paz. É uma das missões humanitárias mais extensas e mais duradouras do mundo. Tem um custo muito elevado pago pelos contribuintes brasileiros. Então, é algo que, de fato, é uma missão honrosa para o Brasil e para suas Forças Armadas. Por enquanto, a missão continua, não há informações de que ela vai ser desmantelada, até porque o Brasil tem obrigações internacionais com os tratados que ele assinou no âmbito da Organização das Nações Unidas ou da Organização Internacional das Migrações, que obrigam o Brasil a proteger
pessoas que fogem de seus países por maciças e sistemáticas violações dos direitos humanos ou crises sociais, ambos os casos que acontecem na Venezuela, né? Então, o Brasil tem uma obrigação legal, além de uma obrigação moral, de salvar esses venezuelanos. Então, espero que, tomara que isso não seja modificado, claro, de um governo que trata Maduro, que elogia o regime de Maduro, algo inconcebível, né? Que elogia o regime de Maduro, ou seja, que não considera que haja nenhum tipo de crise, nenhum tipo de problema na Venezuela, podemos esperar de tudo, inclusive o fechamento da Operação Acolhida. Mas se isso ocorrer, de fato, será pá de cal na reputação internacional do Lula, que o próprio Lula está desmantelando, tijolo após tijolo, se comportando desse jeito, de fato, inaceitável em fóruns internacionais, como foi o G7 no Japão, e também acolhendo ditadores sanguinários e brutais em Brasília, como se fossem companheiros de aventuras e sem nenhum tipo de vergonha naquilo que está acontecendo a poucos quilômetros de Brasília. E queria que você detalhasse um pouquinho para a gente, Carlo, qual é a atual situação política da Venezuela? A gente fala muito, né, sobre a ditadura do Nicolás Maduro, mas como é que estão as coisas nesse momento? Maduro está chegando ao final, né, do seu segundo mandato, num país em que as eleições são acusadas de fraude, né? Organismos internacionais, inclusive, apontam indícios de fraudes nas eleições venezuelanas, mas queria que você traçasse para a gente um panorama de como é que está a política venezuelana nesse momento, para que a gente entenda justamente o tamanho do drama, né, em que está a população nas mãos do Nicolás Maduro. Vitor, ditaduras tendem a se perpetuar, né? Ou seja, o ditador nunca quer deixar o poder até ele terminar os seus dias. Então, Maduro vai fazer de tudo para não deixar o poder, até porque não é apenas ele, é todo um sistema de poder que está encrustado na Venezuela, e um sistema de poder podre que é ligado ao narcotráfico de um lado, ao tráfico de pessoas do outro, ao tráfico de armas também, ao financiamento do terrorismo internacional. É só pensar, gente, que 2 sobrinhos de Maduro foram presos nos Estados Unidos por tráfico de drogas, ou seja, o narcotráfico está na sua própria família. Então, não é algo tão distante assim, mas há vários políticos de primeira linha, no primeiro escalão na Venezuela, que estão envolvidos diretamente com o tráfico de entorpecentes ou de outros tráficos ilegais. Estão a financiar as Farc na Colômbia, entre outras coisas. Agora, qual que é a questão, o problema da Venezuela e o que a gente no Brasil poderia aprender com o que não fazer, né? A oposição na Venezuela está dividida, e sempre foi dividida, desde a época de Hugo Chávez até a época de Maduro. A oposição não conseguiu se compactar, e é por isso que perdeu todas, e também por isso, não só por isso, mas isso também contribuiu para que ela perdesse todas as eleições. A única que ela ganhou, que foi a eleição de 2016, se não me engano, foi a eleição que ela atuou unida, unificada, foi quase um milagre, mas depois, logo em seguida, as divergências voltaram a surgir. Então, quando a oposição vai separada, ela é condenada à derrota. Mas digo mais e termino. A oposição venezuelana fez outro grande erro, simplesmente se recusou a atuar como oposição dentro da Assembleia Nacional Bolivariana, no Congresso venezuelano. Em 2006, ela se retirou do Congresso Bolivariano e, de fato, permitiu que Hugo Chávez ocupasse todos os espaços da política, ganhasse com 98% as eleições seguintes que ele convocou, e isso permitiu que a ditadura se consolidasse na Venezuela, e, a partir daquele momento, foi impossível tirar o chavismo, né, o bolivarianismo, né, agora o madurismo do poder. Então, uma lição grande que o nosso país vizinho dá para o Brasil é: a oposição tem que estar compacta, tem que estar unificada, independentemente se são liberais, conservadores, se tem outras visões, mas quando temos um perigo tão grande como o fato que um partido no poder pode não querer mais ir embora, não querer ter a alternância, a oposição tem o dever moral, dever de princípio, de ir unificada, de achar um ponto de contato e de tentar ganhar as eleições contra aquilo que depois poderia se tornar uma ditadura. Então, acho que uma lição muito importante aquela da oposição venezuelana, que a oposição no Brasil deveria relembrar todos os dias dos próximos anos. Muito bem, a análise do professor de Relações Internacionais do IBMEC, Carlo Cauti. Obrigado mais uma vez, Carlo, pela presença. Boa noite, até a próxima. Muito obrigado, sempre um prazer, até mais.